Olá, eu sou Mariana Navarro, repórter do Plantão em Foco, e hoje eu vou conversar com o delegado da Polícia Federal em Macaé, Felício Laterça, sobre a segurança nas escolas. Delegado, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Obrigada pela sua presença. Bom, o senhor realizou uma palestra no primeiro Fórum de Segurança Escolar. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa palestra e como o senhor acredita que as políticas que o senhor discutiu podem ser implementadas aqui em Niterói e na região. Bem, o primeiro Fórum de Segurança Escolar foi uma iniciativa do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro. O Sindicato dos Delegados ele tem uma preocupação com fornecer ferramentas e soluções para o que vem acontecendo no nosso estado e no Brasil. Sobre essa ótica, fizemos esse Fórum de Segurança Escolar, que foi organizado pelo sindicato, por entender que a educação é a solução dos nossos problemas. Passando pela educação, se tiver uma educação de qualidade, se todos estiverem na escola, nós vamos resolver o problema, em parte, da segurança pública. Então, por essa questão, nós fizemos esse fórum para discutir com diversas outras autoridades, além das palestras que nós fizemos na cidade. Palestra essa que teve o título Educação com Segurança. Atualmente, como é que está a questão da segurança nas escolas? Hoje tem muito pavor que cerca as escolas. A evasão escolar tem sido um problema. A questão das escolas está acontecendo problema dentro e fora das escolas. Isso foi colocado lá em discussão. Nós temos diversos tipos de delitos que acontecem e esses delitos estão afastando não só professores, pais, alunos e crianças das escolas. O senhor falou de delitos. Quais seriam esses principais delitos? Fora da escola, o roubo. O roubo aos pais, o roubo aos alunos. Isso tem preocupado demais, causado uma preocupação muito grande e também das forças policiais no entorno das escolas. Os professores mesmo, atualmente, declararam para nós que não querem mais dar aula à noite, se sentem inseguros para chegar na escola, ou seja, o professor, para exercer o seu mistério, se sente receoso. E tem outros problemas que já são antigos, que é problema de falta de cultura do nosso povo, que é o vandalismo nas escolas e o tráfico de drogas, que também hoje permeia as escolas de ensino. Existe uma relação entre evasão escolar e a falta de segurança? Essa pergunta foi muito apropriada. A resposta, sem dúvida, é sim. Temos uma estatística de que a evasão escolar é um dos maiores problemas na segurança pública. Recentemente saiu até uma pesquisa que nós utilizamos e mostramos lá na nossa palestra, no sentido de que 80% aproximadamente dos alunos, dos menores infratores, não estão na escola. Então há uma relação direta entre a evasão e o crime cometido por menores. Isso significa o quê? Lugar de criança e adolescente é na escola. Quais políticas públicas eficazes são importantes para que a evasão escolar diminua? Por isso, nós fizemos um fórum voltado para a educação. Como disse, a educação é a chave da solução. A falta de investimento na educação no Brasil está causando esse transtorno todo no dia a dia do cidadão. A segurança pública é a última barreira. Hoje a segurança pública é um dos maiores problemas enfrentados pelo brasileiro. Qualquer pessoa lança a segurança pública, menciona a segurança pública como uma causa, o maior problema dentro dos segmentos que estamos vivenciando no Brasil. Precisamos reverter isso por intermédio da escola. A escola tem que ter investimento na escola para buscar o aluno, inclusive, fora. E nesse fórum nós falamos da segurança pública ter um diálogo direto com a educação, passar a integrar. Esses dados tem que haver uma interação entre segurança pública e educação para buscar as crianças, colocar dentro da escola, inclusive fazer com que as escolas, as crianças e adolescentes conheçam os heróis de verdade, que são os policiais, sejam eles civis, militares ou federais, são os bombeiros militares. E, como eu mencionei no fórum,
o maior herói é o professor. Então tem que voltar a reconhecer a importante figura do professor e a questão de quem é o herói, e não o traficante na favela, na comunidade, que se veste de guerreiro e acha que com isso ele vai demonstrar poder e força e tem cooptado pessoas com esse tipo de imagem. Acho que não só a escola, mas tem o papel das famílias também, para levarem as crianças às escolas, não é mesmo? A família é o fundamental, né? É o núcleo da sociedade. Família é o núcleo da sociedade. E hoje os pais não têm qualquer responsabilidade, a maioria dos jovens que são infratores. Então foi mencionado pela juíza da infância e da juventude as audiências feitas com os pais. E disse como que os pais desconhecem a realidade dos seus filhos. Então é muito importante, e aí eu acho que, mais uma vez, a gente precisa atuar em conjunto com a educação. A educação tem que chamar os pais para dentro da escola. Então a questão da educação em tempo integral. Eu fiz menção, até teve uma cara torcida pelo pessoal da educação com relação a finais de semana ter atividades. Mas não precisa ser o professor, né? Do dia a dia. Tem vários outros profissionais que podem ser envolvidos. Voltar à questão do esporte, levar inovação para dentro das escolas. Hoje as crianças estão todos muito ligados com internet, com games, com isso. Então, acho que vai atrair o jovem e a criança para dentro da escola. E nessa oportunidade, precisamos reforçar a responsabilidade dos pais. Na verdade, a sua pergunta foi muito apropriada porque falta responsabilidade aos pais, talvez até pela própria falta de formação. O Brasil tem uma carência muito grande, né, de ter profissionais, de ter pessoas com formação. Então, isso tem afetado seriamente a questão da segurança pública. A recente intervenção militar no Rio de Janeiro, ela altera de alguma forma a segurança nas escolas? A intervenção, ela não afetou diretamente a questão das escolas. Afeta, sim, aonde estão tendo ocupações militares para solucionar problemas do dia a dia. Problemas. Tira a questão de barreiras. Então, isso aí normalmente está afetando a rotina das escolas, mas as escolas dentro de comunidades. Agora, na verdade, isso não deveria afetar, porque quando tem ocupação, depois da ocupação, na verdade, a situação fica pacificada. Então, não haveria receio das pessoas, né, exercerem o seu direito de ir e vir. Então, deveriam realmente ir à escola e retornar da escola com tranquilidade. Você acredita que, vamos dizer assim, ainda há um problema em relação a essa intervenção? Porque acontece a intervenção e a gente ainda vê pessoas morrendo, as crianças deixando de ir para a escola. Está faltando alguma coisa mais eficaz nessa intervenção no Rio? A intervenção ainda não conseguiu diminuir o índice de violência no Rio de Janeiro. Ela está atuando ainda de forma superficial. Ela ataca alguns pontos com relação ao direito de ir e vir, mas não estamos tendo resultado prático. Não há grandes apreensões, o armamento pesado continua na mão dos traficantes, na mão de outros bandidos. Então precisamos, mas acredito que essa questão da intervenção vai ser intensificada e vamos ter um resultado maior. Acho que está faltando, inclusive, o uso de tecnologia quando se invade determinadas comunidades, né? Quando se ocupa, melhor dizendo, quando se ocupa determinadas comunidades, eu não sei por que não estão usando equipamentos modernos de raio-x, uso de cães, para encontrar essas armas pesadas de grosso calibre e tirar essas armas da mão dos criminosos. Mas a polícia tem esses equipamentos ou não? Existe equipamento disponível. Existem equipamentos, são utilizados equipamentos de raio-x que escaneiam, que fazem varredura. Então, se está na mão do grupo de intervenção, não sei. Mas existem equipamentos sofisticados que podem ser utilizados para retirar esse armamento. E isso hoje é o que mais preocupa. A outra questão é a questão da UPP. Acho que a UPP já faliu. Acho que teriam que tirar todos os policiais do UPP e mudar a forma de policiamento do Rio de Janeiro. E que forma de policiamento seria esse? A sugestão simples. Se o criminoso ele entra e sai de determinado local, se isso está mapeado,
Se você controlar as entradas e saídas, de duas uma, ele não vai nem sair e se sair não retorna. Então ele fica na rua exposto. Isso não pode permitir. Então não adianta o policial ficar dentro da comunidade, né, e o criminoso entrando e saindo, circulando livremente. Então é uma forma de atuar. Tira esses policiais, que parece que são quase um quarto dos policiais militares do Rio de Janeiro, estão em comunidades, dentro do PP. Retira eles, coloca eles em batalhão e faz o policiamento de forma inteligente. A gente tem um bom efetivo no Rio de Janeiro? O efetivo não é suficiente para o caos que está instalado. Nós temos que substituir isso com monitoramento inteligente. Hoje, o monitoramento, né, por câmeras é essencial. A gente poderia estar hoje vivendo e deveríamos estar vivendo um Big Brother em todas as cidades. Nós falamos sobre isso também. Isso é um caminho a ser seguido. Precisamos investir em tecnologia. A cidade toda, né, o comércio, se todo mundo utilizasse câmeras, uma câmera faz o serviço de diversos homens. Então a gente precisa investir em tecnologia para minimizar os efeitos da violência. O senhor fala que precisa se investir, mas por que isso ainda não aconteceu, na sua opinião? Falta de gestores comprometidos com a população. Nós temos, né, diversos gestores aí, inclusive presos por corrupção. A corrupção é o grande malefício desse país. Então, acontece corrupção e esquece de fazer o investimento. E muitas vezes eles não querem fazer investimento se não tiver retorno. É impressionante como que isso acontece no dia a dia e nós temos que reverter essa situação sob pena de não sairmos nem sequer de casa. Agora, a Polícia Federal, que é a sua área, né? Qual é o papel da Polícia Federal na luta contra a violência nas cidades? A Polícia Federal desempenha um papel importantíssimo. Muitas vezes ela sequer é percebida. O combate à corrupção, a Lava Jato, é o retrato do que a Polícia Federal pôde fazer de melhor para esse país. A Lava Jato é uma obra da Polícia Federal. É óbvio que teve atuação dos outros poderes, do Ministério Público Federal, do Judiciário, uma mão firme, pesada, felizmente, do juiz Moro, em Curitiba, do juiz Bretas, aqui no Rio de Janeiro, e graças a esses homens de coragem, estamos tendo o resultado de combater a corrupção. Isso é um fato. Outro fato é que, com relação ao tráfico de drogas, a Polícia Federal atua muito, muitas vezes na parte de inteligência e monitoramento, e agimos com integração com outras forças. Então, muitas vezes, o resultado da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e até da Polícia Civil tem um trabalho da Polícia Federal. Fizemos isso durante todo o período que eu estive à frente da Delegacia de Polícia Federal em Macaé. Tivemos excelentes resultados. A Polícia Federal também, ela como instituição, ela abraça duas bandeiras na forma de prevenção e leva isso às escolas. A questão da prevenção às drogas e o combate à pedofilia. E dentro dessa questão da pedofilia também o sindicato tem uma outra ação social chamada Federal Kids. Isso é uma coisa muito preocupante também e que gera violência. Isso causa um transtorno muito grande. As pessoas não têm noção de como que acontece o abuso sexual no Brasil. O abuso sexual ela acontece normalmente dentro de casa, por incrível que pareça. Então fica aí o convite para vocês conhecerem o Federal Kids, entra no site da Polícia Federal, vai ver lá o site criado pelo Sindicato dos Delegados da Polícia Federal e vão entender essa corrida contra o abuso sexual. A Polícia Federal, ela entra nas escolas, vamos pensar assim, para fazer alguma palestra, para conversar com as crianças sobre isso ou não? Lógico que sim. Dentro dessa forma de prevenção, nós temos a orientação de fazer palestra, inclusive exibição com cães, o que cativa muito as crianças. Fazemos testes, botamos os cães para identificar aonde está a droga. E isso é muito importante para as crianças perceberem e conhecer o verdadeiro valor de quem tem que ser reconhecido. Só que esse trabalho não tem o devido alcance. Isso aí nós temos que reconhecer a nossa falha estrutural. A Polícia Federal precisa ser melhor estruturada, ela precisa crescer também. Precisa ter mais policiais, precisa ter mais unidades de polícia. Delegado, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o Plantão em Foco.